Olá pessoal, a gente está aqui no NutriTime, então ao vivo no Ganepão, e eu vou dar um release da aula que eu mesmo dei de sarcopenia, e eu quero falar de sarcopenia no paciente de UTI. O tema proposto foi sarcopenia, fragilidade e fraqueza adquirida na UTI. Primeiramente, deixar claro que esses três termos eles estão imbricados. Então o conceito de sarcopenia na UTI é desafiador, mas eles se complementam tanto na fraqueza quanto na fragilidade. Independente se esse paciente estiver dentro da terapia intensiva, o conceito tem que ser perpetuado, que é o mesmo conceito quando ele está fora da UTI ou até mesmo fora deshospitalizado. Então existe um conceito de pré-sarcopenia, que é perda de massa magra exclusivamente. Quando a gente fala de sarcopenia, é perda de massa mais perda de força. Quando eu falo perda de massa, força e função, e performance, eu estou falando então de sarcopenia grave. Então isso tem que ficar claro que esses conceitos são distintos. Qual que é a causa disso? A causa da sarcopenia? Multifatorial. Principalmente paciente com imobilismo, principalmente com oferta proteica inadequada, paciente hiperglicêmico, paciente que usa corticoide, sedativo em excesso, paciente que utiliza bloqueador neuromuscular. Então é multifatorial. Queria dar destaque então, na hora que a gente for falar do tratamento, sobre a imobilidade e até mesmo a oferta proteica. Consequência disso para esse paciente. A curto prazo muito ruim, que esse paciente, se a gente ficar só olhando para o IMC desse paciente, perder o peso e ficar comparando isso, a muscularidade já passou. Então a gente precisa cada vez mais inserir instrumentos para avaliar isso dentro da UTI. Bom, a consequência disso a curto prazo é tempo de ventilação mecânica prolongado, tempo de UTI maior, tempo de internação hospitalar maior. A longo prazo, isso pode se estender por 5 anos. Então a gente sabe que paciente que, por exemplo, internou por uma síndrome do desconforto respiratório agudo, ele pode ter uma alteração funcional por 5 anos ou mais. 50% dessa parcela de paciente que foi estudado, eles não conseguem voltar para o emprego original. E 70% desses pacientes dos 50% que conseguiram voltar para o trabalho, eles não voltam para este emprego realmente primário e original, que deveria ser o contínuo nessa maneira que na hora da deshospitalização desse paciente. Como a gente faz esse diagnóstico? Isso é limitante na UTI, porque depende do nível de consciência, da colaboração do paciente. Se eu estou falando especificamente de avaliar massa magra, a gente pode utilizar então a tomografia com corte de L3, porque já existem cortes específicos para isso, mas é um exame dito como conveniência ou um exame que a gente pode chamar de oportunista. Porque se por algum motivo o paciente fez então esse tipo de avaliação com tomografia, eu vou utilizar para avaliar a massa magra. Outra possibilidade seria a bioimpedância, que ela pode ser limitada pelo edema desse paciente dentro da terapia intensiva. Então, utilizar cada vez mais ângulo de fase e a gente entender que isso possa ser uma limitação é importante. Ultrassom. Ele não traz o diagnóstico específico de sarcopenia, mas ele traz uma tendência para a gente avaliar a perda de massa magra. Por fim, para finalizar, como a gente trata esse paciente. Não tem segredo dentro da terapia intensiva. É uma quantidade de oferta proteica adequada para esse paciente, junto com o exercício de reabilitação. Se a gente fizer uma fusão disso, melhora ainda esse resultado. E a quantidade mínima de proteína que deve ser ofertada é de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Numa fase de reabilitação, isso pode ser muito mais complacente. Exercício. Que tipo de exercício? Exercício progressivo e de resistência. Avaliar a capacidade funcional desse paciente, então, para tratá-lo e incentivar cada vez mais as equipes interdisciplinares a aplicar, então, esse binômio, proteína e atividade física resistida. Até mais e a gente fica daqui a pouco com o próximo NutriTime.